Falar de infância na contemporaneidade é falar de todas as transformações que ocorrem em vários setores da sociedade nos últimos anos, tanto no mundo adulto e que acarretam transformações nessa infância que observamos. Fala-se muito de crianças que crescem rapidamente, de lares isolados e de coisas que aparentemente são estranhas aos nossos olhos. Que transformações são essas e que tipo de observações nós podemos fazer e que debates podemos ter a respeito da infância nessa contemporaneidade? Seja bem-vindo a mais um encontro do canal Café Integrar. Eu sou Pamela Azevedo, psicopedagoga clínica e atuo aqui no Espaço Integrar. Eu me chamo Daniele, sou psicóloga aqui da Clínica Integrar de orientação psicanalítica. E o tema que a gente propõe hoje é pensar e debater acerca da infância na contemporaneidade, entendendo infância como o período em que a criança ela precisa e depende do adulto, e a gente sabe que essa relação criança e adulto ela não está dada, né? Ela é construída socialmente e a gente observa que uma série de transformações vem acontecendo, vem ocorrendo e que acarreta uma mudança em como a gente concebe a infância. Se a gente for pensar em décadas atrás, a gente tinha uma infância, a gente tinha uma relação entre adulto e criança que é diferente da que temos hoje, né, Pamela? Totalmente diferente. Hoje vivemos também momentos em que é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido, todos têm pressa. E ser criança dentro dessa sociedade em que tudo é automatizado e sempre se busca um modo mais prático de se resolver tudo, vivenciar a infância nesse período é muito delicado. Esse é um assunto muito delicado, principalmente por conta dessa construção da heteronomia, né, que você falou, da construção que depende do outro, uma construção moral, uma construção até mesmo de autovalorização, de visão de mundo. E como se constrói isso numa fase em que as famílias estão cada vez mais ausentes e que a vida é cada vez mais individualizada. Exatamente. É muito comum a gente observar um individualismo que cresce exatamente pela ausência do outro, porque só é possível construir a alteridade, essa percepção do outro, quando existe um outro. E o que se tem muitas das vezes hoje são pais ausentes e indivíduos crescendo muito, de forma muito individualista, muito egocêntrica, né? Daniele, nós recebemos duas perguntas que eu acho extremamente pertinentes a esse ponto que você acabou de chegar. A primeira delas foi justamente de por que atualmente existe um suposto aumento de casos de transtornos, tanto de aprendizagem quanto transtornos emocionais em crianças, em adolescentes, cada vez em menor idade. A gente já ouve falar em depressão infantil. E a pergunta foi se essa estrutura social, a forma como a sociedade vem cada vez mais se afunilando para funcionar, tem contribuído para isso. A gente sabe que a troca de papéis, ou a inversão de papéis, ou então a extinção de muitos papéis, ocasionam sintomas dos mais diversos, né? Não é que naquela época não existia sofrimento ou formas de sofrer, mas é que hoje as novas relações trazem novas formas de subjetivações. Então, na clínica, chegam-se muitos sintomas de TDAH, de agressividade, de déficit de aprendizagem realmente, e
A gente lê esse sintoma, quer dizer, a forma como a criança está respondendo, a forma como a criança está se angustiando, a gente lê de forma singular, né? O que de fato existe é, por exemplo, as novas configurações de família, ou o peso de carregar novas configurações, faz com que os pais eles não se autorizem muitas das vezes, né? Então, é comum, por exemplo, o pensamento de pais assim: eu não posso errar com você, eu não me permito falhar com você, porque eu sei que mais tarde você pode cobrar. Você é a perfeição, eu quero te dar tudo aquilo que eu não tive. Então, esse investimento narcísico para uma criança, né, faz com que os pais não, e educadores também incluo aí, com que eles não se arrisquem, porque educação é um risco, né? Não se arrisquem, não se assumam como responsáveis por criar e educar uma criança. E isso acaba tendo um mesmo efeito de um abandono, sabe? Porque é o abandono moral quando um pai ou uma mãe ele não consegue assumir o papel. Isso pouco tem a ver com saber ou poder, né? Não é eu educo porque eu sei ou eu educo porque eu posso, mas tem a ver com o lugar. Porque de repente você cria um filho que na adolescência vai ser maior do que você. E como que você vai chegar para ele e vai dizer assim: eu não admito que você fale assim comigo? A partir de quê? É uma invenção, é um lugar, quer dizer, é o pai poder dizer: eu posso errar aqui, posso errar ali, mas eu não abro mão desse lugar. Enquanto eu cuido de você, eu não vou te abandonar. E o abandono, quando eu digo, é abandono justamente dessa responsabilidade, desse papel de poder ser diferente, né? Existem muitos pais, por exemplo, que é uma ferida, por exemplo, ser o lado careta da história, né? De poder dar as regras e limites. E isso é extremamente angustiante, porque mesmo que o adolescente ou que a criança vá reclamar disso, ele precisa disso e ele quer isso, sabe? São jovens que cresceram com medo de entrar no lugar dos pais. Exatamente. E entram em sofrimento. E eu não posso deixar de falar que a gente acaba observando muito também a criação por culpa. E a culpa que alguns pais, algumas mães carregam justamente por essa estrutura que está esmagando as famílias, essa necessidade do trabalho, cada vez mais horas de trabalho, e se chega em casa e se não está mais em horário de trabalho, mas você precisa sentar no computador para responder um e-mail, você está trabalhando pelo WhatsApp, às vezes deitado na cama, e eu vejo as famílias sentindo esse peso de não estar presente. E por não estar presente durante muitas horas do dia, naquele pouco tempo em que estão presentes, não querem se indispor, não querem entrar em assuntos delicados, não querem, às vezes, falar de coisas que vão desagradar a criança. Então só cedem. E é muito comum, chega pra mim, assim, desabafos. Poxa, eu me sinto culpada pelo tempo que eu estou fora, então quando eu estou junto eu não quero desagradar. E aí, o que se pode causar nessa criança um pai ou uma mãe que se vê nesse papel de culpa, sente esse peso da culpa e por isso tenta recompensar a criança de alguma forma? E não se autoriza como pai, como mãe, de, por exemplo, pôr limites, né? Isso, priva a criança de conhecer essa estrutura de limites. Exatamente. Que muitas vezes ela só vai se deparar na escola. E é onde os problemas começam a aparecer, porque a escola vai impor limites. Sim. E aquela criança ela está indefesa diante de uma realidade que ela foi privada de conhecer. Justamente porque em casa o lugar que ela ocupa é o lugar da perfeição, né? É muito comum, por exemplo, pais que tiveram uma infância muito reprimida, né? Pais que tiveram pais que eram muito autoritários, né? E aí eles falam: eu não quero cometer o mesmo que eu sofri, os mesmos erros que meu pai cometeram, ou que eu suponho que eles cometeram comigo, eu não quero, né? E anseiam a posição de amigo dos filhos. Pois é. E esquecem que os filhos precisam sim de amigos,
mas também precisam de pais. Pois é, essa figura não dá para abrir mão dela. Não, não dá. Por isso que eu falo, é o peso de muitos pais não quererem ser o lado careta da história, né? Mas os filhos, né, a criança, ela pede isso. E aí, quando ela não é ouvida, ou quando ela não sabe expressar essa falta desse limite, ou de alguém que autorize e ponha-se como um exemplo, uma referência, aí vai aparecer a agressividade. Aí vai aparecer uma agitação na escola, vai aparecer, por exemplo, o fato dela não querer não saber, né? E não saber inclui também as dificuldades na aprendizagem. E o ser humano ele precisa aprender a lidar com o não saber, né? E às vezes, pelos pais terem essa dificuldade, acabam passando essa cobrança e esse peso para a criança. E a criança vê o não saber não como parte do processo, porque é parte do processo de aprendizagem. Né? Eu não sei e eu vou passar por um processo e eu vou chegar a descobertas que talvez não seja o ideal almejado, mas eu vou passar por descobertas, mesmo que sejam autodescobertas sobre limitações, sobre dificuldades, e mesmo o adulto lida com esse não saber. E aí, às vezes, a gente acaba colocando para a criança o não saber como sendo uma impossibilidade, um erro, uma falha, uma falta. E esse não saber, visto dessa forma, é o que acaba, eu acredito sim, que gerando maiores transtornos de aprendizagem. Porque você está aí perpassando por autoconfiança, autovalorização, sentimentos de ser capaz de alcançar, de ter alguém que vai caminhar junto e ajudar a alcançar. Né? Não alguém que simplesmente espera que você chegue lá, sozinho. E esse papel, sim, eu vejo que tem faltado nas famílias. Você está falando da impossibilidade do não saber, né? E a gente observa também a impossibilidade do não poder ficar triste, né? Exatamente. Pais que não suportam que filhos podem ter momentos de tristeza porque ninguém é feliz o tempo todo, né? E a maneira como a gente vai elaborar isso é de cada indivíduo. Isso revela muito algo da infância na contemporaneidade, de que a criança ou de que o filho precisa ter tudo o tempo todo. Então precisa estar repleto, sabe? Sempre plenamente. Então aquilo que eu não tive, o meu filho precisa realizar. Então são pais que se veem nos filhos e nas crianças, né? E aí se priva a criança de vivenciar um momento de frustração, se priva a criança de vivenciar um momento de derrota e se priva principalmente de vivenciar o ócio, que eu acho que esse tem sido também um problema que os pais não têm enxergado. Se a criança não está intertida na televisão, ela tem que estar no celular, ela tem que estar no videogame, ela precisa estar o tempo todo recebendo estímulos, porque assim ela fica comportada, ela não dá trabalho. Só que uma criança saudável, uma criança que se desenvolve, aprende, se desenvolve emocionalmente e nas habilidades funcionais de aprendizagem, é uma criança que lida com ócio. Porque é no ócio que a gente desenvolve a criatividade, que encontra novos caminhos, novas estruturas, mas porque os pais têm cada vez mais privado do ócio. Sim, a gente vê crianças com agendas lotadas, né? E crianças que não sabem dizer disso, que estou cansada, não gostaria de estar fazendo isso que os pais desejam para mim. E aí elas vão responder com sintomas, né, de estafamento. Essa coisa que eu não quero ter essa agenda lotada, não quero fazer isso, né? E a gente vê os sintomas de estresse, de resistência, e a família diz ele está resistente. E aí é preciso descobrir o porquê dessa resistência. Sim. É engraçado, por exemplo, quando a gente recebe uma mãe que diz: eu não consigo tirar a fralda da minha filha porque ela não quer tirar. E aí, como assim? E aí o pediatra diz pra tirar.
A professora disse para esperar um mês. A minha mãe disse não é para tirar agora. E o psicólogo fala que é para fazer o que eu quero. E o pai fica perdido. O que eu faço com essa criança? Então é muito comum, pelo medo de não poder falhar e aí de não se arriscar, de realmente ficar num lugar que não tem sustentação, porque eu preciso o tempo todo que outros papéis legitimem. E se a gente parar para pensar, não era assim. Isso é algo do contemporâneo, algo que a todo momento os pais ou até mesmo os educadores precisam que venha um outro especialista intervir para dizer aquilo que eu posso fazer com a segurança de não falhar. E a gente sabe que educar é se arriscar, que educar é trabalhoso, mas é um lugar que não dá para se abrir mão, né? Então a perfeição é uma cobrança nova. Sim. Que o adulto se sente imposto e, às vezes mesmo sem perceber, impõe à criança. Então talvez por toda essa imposição das mídias sociais, essa coisa que tem cada vez feito mais parte da nossa vida, do nosso cotidiano, tudo é exposto, talvez por isso a perfeição virou uma cobrança. Não é isso? Que o adulto se impõe e, consciente ou não, acaba impondo à criança. É verdade. E esse assunto não se esgota aqui, essa não é a nossa pretensão, mas é prosseguir falando. Acho que é isso é o que importa, né, Pamela? A gente conseguir falando na medida que a gente entende que esse tema é de importância e de relevância para que a gente preserve a infância, né, como um período de que aquele sujeito depende do outro, depende muito do outro, né? E conscientizar, assim, de que é possível encontrar caminhos saudáveis para esse desenvolvimento, mesmo nesse mundo caótico em que todos têm pressa, né? Espero que você tenha acompanhado com a gente, tenha gostado. Se você quer conversar e ouvir um pouco mais sobre infância, sobre desenvolvimento infantil, nós vamos ter uma roda de conversa na cafeteria Piazza Navona, no primeiro andar da Havan. E aí nós esperamos você lá. Eu estarei lá, então teremos também a participação da Laís, fonoaudióloga, a Esther, psicóloga, e o restante da nossa equipe, tá ok? A gente convida também para que vocês conheçam o nosso canal, tem outros vídeos de outros profissionais da clínica falando. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, comente aqui alguma sugestão de tema que vocês gostariam que a gente contribuísse com o nosso conhecimento, né, Pamela? Se inscreva também. É isso, mande sugestões pra gente e encerramos aqui.